estamos a ser, desculpa, eu coloquei para gravar, estava a esquecer disso. Ou estamos a- temos que reconhecer que não temos fundamento daquilo que nós acreditamos, né? Então, esse que é o desafio, irmãos. Então, por isso que nós vamos a continuar a falar sobre aquilo que iniciamos e ouvimos a semana passada, o testemunho do nosso irmão Daniel, mas sempre vamos fazê-lo em contraste, não é? O que nós acreditamos e o que os outros irmãos na fé acreditam. Deixe-me só ver se consigo compartilhar aqui, não sei o que está a acontecer. Agora sim, para que vocês possam ver o meu ecrã. Confirmem se são, conseguem ver. Sim, Sim, não. sim, 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 Ok, ok, ok. Somente isso eu precisava entender, sim. Ah, então, nós estamos a falar, iniciamos a falar sobre o pentecostalismo, né? Mas ali é bom esclarecer essa questão. Estamos a falar do pentecostalismo clássico, porque agora nós temos uma nova linha, não é, que são conhecidos como os neopentecostais, sim, eles não podem ser reconhecidos como pentecostais clássicos, ou eles não acreditam a mesma coisa que o pentecostalismo clássico. Então, por isso fazemos essa diferença, não é? E muitos dos grupos neopentecostais nós vamos a chamar eles até de seitas porque o comportamento deles é realmente é nesse sentido, sim. Aqui nós vamos estar a encarar basicamente ah, o pentecostalismo clássico. E, deixe-me só avançar assim. O que nos une? Por que nós chamamos ou podemos chamar as igrejas, principalmente Assembleias de Deus, que são a representação do pentecostalismo clássico que nós mais conhecemos, é uma palavra que é a palavra ortodoxia, tem? A ortodoxia cristã, ou seja, como que eu sei que uma igreja é evangélica ou uma igreja, ou eu me posso congregar em uma igreja, porque há algumas crenças, não é? Algumas doutrinas básicas que uma igreja tem que ter para ser considerada uma igreja cristã. E a primeira coisa é a doutrina de Deus, sim? Ou aquilo que nós chamamos da Trindade. E nós acreditamos em um Deus único que subsiste entre as pessoas, e nossos irmãos pentecostais acreditam também nisso, não é? Então, ali já nós temos um primeiro ponto de união e que nós precisamos chamar a atenção sobre isso. Se os irmãos vão tendo perguntas, é só levantar a mão, tá bem? Ou falar, porque se levanta a mão não vou ver, mas falar e para que eu possa ouvi-los e podemos sobre isso. O segundo ponto que nos une, aqui estamos a falar sobre pontos em comum, é a infalibilidade da Bíblia. Sim, a Escritura é a nossa Corte Suprema de apelo, divinamente inspirada e inerrante. Sabe? Eu não somente tenho que acreditar na Bíblia como palavra de Deus, eu tenho que aceitar que ela é infalível, ou seja, não tem falhas nos seus originais, sim? Que ela é divinamente inspirada, foi inspirada por Deus, ou seja, tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus, sim, tudo é palavra de Deus, e ela é inerrante, não tem erro algum, sim, não falha e também não tem erro. E para que nós possamos reconhecer uma igreja como uma igreja cristã, tem que aceitar isso também, sim, que a Bíblia é infalível. E nós temos pronto ali o texto de 2 Timóteo 3 que fala que a palavra de Deus é inspirada e útil, e o apóstolo Paulo vai dar
eh, algumas utilidades da igreja. Outra coisa, e isso sim não há negociação ali, irmãos, é a pessoa de Cristo. Sim. Quem é Cristo? Ah, Cristo é Deus e Cristo é homem. 100% Deus, 100% homem. O único mediador entre Deus e os homens. Não há outra maneira de chegar a Deus que não seja a Jesus Cristo. Sim? O Verbo encarnado, o Deus, o Deus feito homem, isso temos também a tomar em conta isso. Se algum grupo que se chama a si própria de igreja, mas não reconhece a divindade ou a humanidade de Jesus Cristo, temos um problema e nós não podemos chamar eles de irmãos. Sim? Mas aquilo que nos une com os irmãos pentecostais clássicos é acreditamos a mesma coisa sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a doutrina disso, sim? E outra coisa que nos une é o credo batismo. O que significa o credo batismo? Que somente são dados aqueles que manifestam ter tido uma experiência pessoal com Cristo, sim? A igreja é composta apenas por crentes regenerados. O batismo é o símbolo externo desta realidade administrado após a profissão de fé, sim? Então, ali nós temos um ponto de união com as igrejas pentecostais clássicas. Vou fazer sempre essa salvedade ali, irmãos. Então, 4 pontos. Sim? 4 pontos de união. Doutrina de Deus, infabilidade da Bíblia, a pessoa de Cristo e o credo batismo. Alguma pergunta aqui? Alguma coisa que alguém queira colocar antes de continuar? Sara, sim, por favor. Sarinha? Não estou a ouvir, pelo menos. Não sei se os irmãos estão a ouvir. Eu sí oigo. A Sara? Os irmãos estão a ouvir a Sara? Deixa eu Não, sair não estou daqui. ouvindo não, pastor. Claro, não. Ok, ok. Ela parece como que está a falar, mas não me aparece aqui. Deixa eu ver se ela está com áudio. Agora já dá para ouvir? Ah, agora não. Agora sim. Consegue ouvir? Irmãos, queriam falar alguma coisa? Agora sim. Sim, Sim, ok. Acho que deve ser alguma coisa aqui na coluna Bluetooth, talvez, que o microfone talvez não esteja a funcionar. Ahm, a pergunta era mais de uma pergunta em parte retórica, mas ainda assim, ou também para ouvir o parecer do pastor, mas de certa forma que eu diria que há pontos de interseção na doutrina de Deus, ou seja, na teologia, ou seja, na teologia propriamente dita, na doutrina de Deus, eu diria que há pontos de interseção, mas ao mesmo tempo não creio que também a gente pode dizer que há pontos de desconexão nessa doutrina por causa da ênfase e da reinterpretação de quem é o Espírito Santo, do seu papel, não? E da sua centralidade, depois também no culto, porque depois parece que os pentecostais e depois também os neopentecostais dão uma guinada que parece que Jesus, digamos assim, em terceiro plano fica Deus Pai, em segundo plano fica Deus o Filho, agora em primeiro plano passa a ser uma ênfase muito forte, em teoria, no Espírito Santo e tudo agora é ênfase muito grande e no linguajar e nas músicas e nas pregações, muito aquela ênfase, entre aspas, no Espírito Santo. Isso seria.
o pastor concorda, não concorda? Como é que o pastor vê essa questão? Ou talvez eu possa não ter entendido bem o ponto. Não, 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 é correto. Nós vamos falar de cada um desses pontos, pastor. Ah, daquilo que estava a falar, e justamente para esclarecer essa questão. Nós estamos a falar aqui de a, a expressão doutrinal, sim? A maneira que está colocada, pelo menos nós usamos como base para fazer isso, a declaração de fé das Assembleias de Deus de Portugal. E, na declaração, na maneira que está colocado, concordamos nesse sentido, sim? Agora, essas nuances que o pastor estava a falar, sim, nós vamos a enxergar mais de perto essa situação, não é? Ah, ok. Eu sabia que ia fazer isso. Os irmãos sabem, ou seja, se estão perante o seu computador, se vocês fazem um movimento ali em frente, o computador reconhece, sim. Pronto, vamos continuar. Deixe-me só voltar a compartilhar então, para ir àqueles pontos que o pastor Ismael estava já a adiantar, sim. Ah, só um momento. Pronto. Então, vamos a ver onde que os caminhos se separam, sim? Onde que nós estamos a nos separarmos. E há duas coisas fundamentais aqui, ou seja, uma separação fundamental que tem a ver com a questão de a salvação, sim? E duas palavras que explicam aquilo que nós vamos a ir falando sobre isso, sim? O sinergismo, por um lado, e por outro lado, o monergismo. O que é que nós estamos querendo falar com isso, sim? A palavra energia, sim, vem é uma palavra que é uma palavra que tem a sua origem no grego, não é? Que tem a ver com ação, sim? E quando nós vamos falar que, por exemplo, nós vamos fazer uma ação em conjunto, sim, ou vamos a trabalhar juntos, nós usamos a sinergia, ou seja, nós vamos a compartilhar esforços com outros para fazer alguma coisa, sim. A pergunta que surge é, por exemplo, no caso da salvação, quem que faz o trabalho para que eu possa ser salvo? Sim. Eu ajudo a Deus na minha salvação? Ou essa é uma ação totalmente independente de Deus, soberana de Deus, sim? Onde Ele é que decide salvar, Ele providencia o meio da salvação, Ele envia o mediador para a salvação e Ele é quem sustenta a salvação, sim? Ou eu tenho participação. Então, se eu tenho participação, isso se chama sinergismo. Sim? Eu ajudo Deus, então há uma colaboração ainda que seja pequeno. Geralmente se fala nisso, por exemplo, Deus já fez um 99,9%. A única coisa que falta é que tu faças o 0,1% para que tu sejas salvo, que significa aceitar a salvação. Então, tu tens que fazer isso para ser salvo. Então, em certa medida, a decisão, ou seja, tu participas nessa decisão, e se tu não fazes isso, o 99,9% do esforço de Deus se perde, porque não houve a tua colaboração, sim? Por outro lado, aquilo que já falamos, a ideia de que não, a salvação é obra exclusiva, total e completa de Deus. Deus começa a salvação e Deus faz que a salvação chegue até as suas últimas consequências. E aquilo que é conhecido como monergismo. Mono, que significa um, energia, ou seja, um só é que trabalha nesse sentido, sim. Depois, há outras coisas que nos separam enquanto principalmente, como que nós enxergamos o trato de Deus para com
o ser humano ou a humanidade, assim, como que Deus se relaciona comigo, o sea, ou como que Deus se relaciona com os salvos. Eh, há uma linha que é a linha dispensacional, que é uma linha escatológica, mas também afeta a maneira em que as doutrinas são colocadas, que falam que Deus fez um pacto com um povo, e esse povo tem o nome de Israel, sim? E que Deus, o pacto é com esse povo. Como esse povo falhou, sim? Deus abre um parênteses na história e ele permite que não crentes, ou seja, não crentes, não, né, não judeus, sim? Sejam salvos, ou seja, gentios. Mas esse é um parênteses, porque vai chegar um tempo onde esse parênteses vai ser fechado, a igreja, como nós conhecemos, vai ser arrebatada, vai ser levada, não é? E a história vai continuar com quem? Com os judeus, sim? Então, essa é a linha que é conhecida como o dispensacionalismo, que as Assembleias de Deus reconhecem como a sua linha de interpretação escatológica e eclesiástica, não é? E determina isso. Na contrapartida, nós, como igrejas batistas, e mais ainda, igrejas batistas da linha reformada, nós consideramos o federalismo. Ou seja, Deus tem só um pacto federal, ou seja, Deus usa cabeças, não é? E Deus chama só um povo. Esse povo já existiu no Antigo Testamento, sim, dentro do povo de Israel, porque aquilo que o apóstolo Paulo vai falar, não é? Nem todo israelita, ou nem todo nascido em Israel é israelita. Ou seja, Deus tem o seu povo dentro do povo de Israel, e esse povo continua no Novo Testamento através da igreja, sim, onde todos os povos são convidados a participar. Sim, isso que nós chamamos de federalismo ou a linha reformada de pensamento. Então, ali é que nós vamos separar. Vamos a entender um bocadinho mais isso e de perto, irmãos. Só que eu queria fazer uma pequena, grande introdução a isso, sim? Na prática, o que significa isso? Deus é soberano para a salvação ou depende da cooperação humana? Nós já falamos, a linha sinergista, sim, vai falar que não, a salvação depende da cooperação humana. Ou seja, Deus, para salvar o ser humano, depende que o homem responda. Se o homem não responde, então não há maneira que essa salvação possa chegar ao fim, não é? Então, a consequência disso é que a graça de Deus é resistível, sim, e por outro lado, que a salvação pode ser perdida, sim? Ou seja, claro, como depende de mim, da minha participação, eu posso retirar esse 0,1 a 0,1%. Sim, e eu pronto, deixar de querer estar com Deus. Então, o que que acontece com essa salvação? De novo, você perde. Sim, você vai perder. Então, essa é a visão do pentecostalismo clássico, porque eles vão a falar que o ser humano tem livre-arbítrio, ou livre-arbítrio, livre-arbítrio é a palavra, tá bem? Ah, que o que diz é que eu tenho liberdade de escolha. Sim. Mas depois nós podemos falar um bocadinho ali onde que está o problema. O que nós acreditamos, não é? De novo, como uma igreja baptista reformada, ou de linha reformada, nós acreditamos que a salvação é inteiramente obra de Deus. Sim? Deus é quem planeia a salvação, Deus é quem determina, não é? Ou aquela palavra que é tão pesada nesses tempos, não é? Predestina, não é? Aqueles que vão ser salvos, porque é uma decisão de Deus. Chegado um momento em particular, Deus vai chamar a esses salvos, sim, que é aquilo que nós chamamos dos chamados eficazes, e eu continuo a ser salvo não porque a salvação depende de mim, porque se fosse de mim, irmãos, eu estou tramado, sim, eu não consigo
se vocês me falam, toma, pastor, aqui eu te dou a chave da minha casa, por favor, cuida para mim, mas sempre tem que estar contigo. Esquece, eu vou perder essa chave. Não consigo guardar. Imagina o que é a salvação. Eu sou pecador. Eu vou a falhar. Isso vai ser uma complicação. Então, quem me ajuda, ou seja, quem garante a minha salvação é a Deus. Por quê? Porque é uma obra, de novo, totalmente de Deus. Vamos a ler, irmãos, alguns textos, para que não fique só eu a falar aqui, sim? Lemos em Efésios capítulo 2, o verso 1 ao 10. Se alguém puder ler, eu agradeço, sim? Não leiam todos juntos, irmão, sim? Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ok, e seria bom nós podermos falar de todo o texto aqui, mas vamos focar só ali no versículo 8 a 10. Sim? Interessante, não é que no primeiro versículo, no versículo 1, já Paulo fala, não é? Vos vivificou, estando vos mortos em ofensas e pecados. Ou seja, nós estávamos mortos, a nossa condição é morto, e quem é que decide que nós tenhamos vida? Não somos nós. Sim, o morto não decide viver. Nenhum de nós aqui decidiu nascer, ou seja, ser concebido. Alguém decidiu isso, não é? Na minha salvação, Deus me dá vida quando eu estou morto. Eu não estou doente, eu não estou dormido, eu estou morto. Essa é a ideia, não é? Por isso, no versículo 8, o apóstolo Paulo vai falar, porque pela graça sois salvos. Sim? O que significa graça? É presente e merecido. Eu não mereço o que eu estou a ter. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Sim, é necessário fé, sim, para que isso aconteça. Mas é interessante, tanto a graça como a fé vem de quem? E isso não vem de Deus? Não vem de vós, desculpa. É dom de Deus. Sim. É dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. Sim. Por quê? E aqui vem o ponto, versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Nessa semana tivemos a grata visita dos nossos irmãos Tiago e Daiane. Estavam a falar curtinho com o Tiago ali, enquanto as mulheres não deixavam falar. Ah, Sobre essa questão que ele me falava, para mim foi interessante ouvir a questão de que Apocalipse 3:20, por exemplo, sim, que diz ali, eu estou à porta e bato, se alguém ouve a minha voz e abre, eu entrarei, cenarei com ele e ele comigo, sim. Então, a explicação clássica que se dá é que, pronto, ali fala que Deus está na porta dos nossos corações quando nós somos descrentes, sim? E Ele está a bater a porta do meu coração. Se eu ouço, eu vou abrir, sim? Então, eu abro, e claro, ali Jesus entra. Se eu não abro, Ele não vai entrar.
Agora, o único problema é que ali nesse texto não está a falar de descrentes, essa é uma carta para uma igreja, sim? E é a igreja que deixou a Cristo fora, e é na porta do coração dos crentes que Cristo está a bater, não dos descrentes. Então, esse não se aplica, não se pode aplicar nesse sentido. E, de novo, por quê? Porque a salvação é um presente de Deus. Pela graça sois salvos, um presente imerecido de parte de Deus, por meio da fé. E até a fé que nós temos nos é dada por Deus. Sim? E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para quê? Ninguém se gloria, ninguém vai poder chegar ao céu e falar a Deus: olha, eu sou salvo porque eu te escolhi, Deus, ou porque eu falei que sim. Sim, eu sei que o Senhor estava ali à espera, talvez, e se eu falava que não? O Senhor ia ficar sem me salvar. Não, não vem de nós, sim, não é nossas obras, para que ninguém se glorie. Porque, diz o apóstolo Paulo, versículo 10, somos feitura sua. Quem que nos cria? Deus, sim. Quem que nos salva? Deus, sim. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas não era que não era das obras que não era a salvação pelas obras. E Paulo vai completar as quais Deus preparou para que andéssemos nela. Ou seja, até aquilo que nós temos que fazer, já Deus o preparou. Sim. Então, percebe, não sei se consigo transmitir isso. A salvação não é uma obra nossa, a salvação é uma obra de Deus. Sim. Então, ali nós temos uma diferença com os nossos irmãos, a maneira que nós vemos. Para nós, Deus é quem faz tudo. Porque, de novo, se dependesse de mim, eu estou tramado. Para mim, a coisa está terrível e estaria realmente em problemas. Alguma questão aqui, irmãos? Vou deixar de compartilhar se posso vos ver a todos, senão não. Alguma questão? A questão do Zoom é tão interessante, não é? Porque parece uma sessão espírita. Volto a repetir sempre a mesma coisa. Pronto, vou continuar. Sim. Então, uma primeira divergência, já falamos sobre como nós entendemos a salvação, do entendimento que tem uns dos irmãos pentecostais. O que eu fiz? Sim, mas eu deveria estar a compartilhar o meu ecrã. Aqui, pronto, ali. Pronto. Vamos à questão que o apóstolo Ismael estava a falar. Sobre o trabalho do Espírito Santo, sim, e como que é a questão do Espírito Santo, e a função, sim. A visão da Assembleia de Deus é que o Espírito Santo ou seja, eu recebo o Espírito Santo em uma segunda experiência, ou seja, para que eu possa ter o Espírito Santo de Deus em mim, eu preciso passar por aquilo que é conhecido como o batismo do Espírito Santo, sim? Que é uma segunda experiência. Eu posso aceitar a Cristo, sim? Mas eu ainda não ter o Espírito Santo. E isso acontece em outro momento, não é? E depois isso se vai manifestar em experiências diferentes, principalmente falar em línguas. Sim. Ah, Contrastando com aquilo que nós entendemos, não é? Aquilo que já o pastor Ismael estava falando, não é? Para nós o Espírito Santo é Deus. E quando nós temos o encontro pessoal com Cristo, sim, é Deus a habitar em nós, e a prova disso, ou a prova que eu sou crente, não é que eu falo em línguas, ou não é que eu tenho uma manifestação sobrenatural, é que eu sou selado com o Espírito Santo, sim?
seja, é o Espírito Santo que vai garantir que eu sou crente, que eu sou salvo. Sim. E que o Espírito Santo vai falar comigo e vai interagir comigo como crente ou com o grupo de crentes que nós chamamos de igreja, através dos meios de graça, através da pregação. Sim. E a palavra exposta, uma palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, e que é aplicada a nossos corações pelo Espírito Santo. Quando eu participo das ordenanças, o batismo, a ceia do Senhor, e eu sou edificado, ou eu sou alimentado pelo Espírito Santo, e através da oração, onde o Espírito Santo é aquele que como se fala, como que diz o apóstolo Paulo ali, ah, ah, não é traduzir, mas é, Ele é que vai exprimir na maneira exprimir correta. da maneira correta, expressar a maneira correta, porque nós não, como temos que fazer isso, o apóstolo Paulo não nós sabemos, sim? Então, não há ou seja, nós não encontramos, irmãos, na Bíblia um apoio para a salvação em duas partes. Ou seja, eu sou salvo porque eu tenho uma experiência com Cristo primeiro, e depois tenho que estar à espera de receber o Espírito Santo e ter uma manifestação de isso, não é? Para que eu realmente possa garantir que eu sou salvo. A minha preocupação seria ali o que acontece com aquelas pessoas que jamais falaram em línguas. E como que isso acontece, não é? E a Laura, o próprio Daniel, mas a Laura também estava a falar que na sua experiência na sua igreja, ela também, pronto, ela tinha o grande trauma de que não falava em línguas, não é? E isso também ah, cria um problema, não é? Diga? Estás de segundo. Sim, é isso mesmo. E cria certa eh, frustração, Sim. sim, frustração no crente. Mas vamos ler outro texto, irmão. Vamos a Romanos capítulo 8. Deixa-me aqui, pronto. Eh, estou tentando encontrar aqui. Vamos iniciar a ler no versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, não é? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, aqui o apóstolo Paulo vai começar a falar do Espírito, sim? Não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E vejam essa segunda parte do versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, como que eu sei que eu sou salvo? Eu não estou a ver os irmãos, então vou tirar aqui um bocadito. Como que eu sei que eu sou salvo? Porque tenho o Espírito de Deus. Sim, o Espírito de Deus em mim é a manifestação clara de que eu sou crente. E continua a falar aqui o texto. E se Cristo está em vós,
Percebem que Paulo usa o Espírito Santo e Cristo no mesmo tempo. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, ter a Cristo é sinônimo de ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é sinônimo de ter a Cristo. Não há uma divisão, não há possibilidade de viver. E também, Paulo não fala aqui de uma segunda experiência. Versículo 14, deixe-me para não ah, levar tanto tempo, irmãos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se eu vou depender de uma segunda experiência, o que que eu sou nesse tempo? Sou filho ou não? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, qual que é a garantia que eu tenho que eu sou crente? Não o facto de que eu tenho experiências subjetivas ou experiências sobrenaturais, mas que o Espírito Santo está em mim, sim? E se nós somos filhos, somos também logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos um bocadinho mais para adiante, irmãos. Versículo 26 é aquele texto que estávamos a falar no início. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque está a falar aqui da oração, não é? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, de novo, esse o fundamento que nós temos, por isso que nós não conseguimos ver na palavra do Senhor a necessidade ou o ensino de uma segunda experiência para que o Espírito Santo comece a agir em nós. Se o selo, a garantia, o carimbo de Deus nas nossas vidas é o Espírito Santo, então isso tem que acontecer no momento que eu tenho um encontro pessoal com Cristo. Perguntas, irmãos, ou alguma coisa que não acrescentar? Não sei se o pastor Ismael ainda está por ali. Está a vestir a farda. Tá, ok, não há problema. ¿Alguma questão, irmãos? Bueno, a decir a verdade, estou muito feliz de ouvir estas coisas, porque eu também já vivi tudo isso na igreja pentecostal, era veramente um terror isso de falar em línguas e várias coisas assim, né? Então, estou feliz de que vai tudo bem, que estou bem na igreja justa. De momento, tudo bem. Esperemos que sim. Vamos continuar, irmãos, sim? Pronto, nós já falamos um pouco sobre isto, sobre a questão da escatologia e da estrutura que nós vemos, sim? Vamos ler Gálatas 3, versículo 23 a 26. Um dos problemas que a igreja de Galácia estava a passar era que havia ali um grupo de mestres que estavam a falar à igreja que está tudo bem que Cristo seja o Salvador, mas eles tinham que viver como se fossem judeus. Sim, ou seja, cumprir a lei
e entenda-se por lei não somente os 10 mandamentos, mas também a lei cerimonial, por exemplo, a circuncisão, isso tinha que ser cumprido. Então, Paulo escreve uma carta muito forte à igreja de Galácia, e ele vai falar, vai chamar de nomes à igreja, não até fala de Gálatas insensatos, não é? Para não usar outra palavra mais forte. E ele vai dizer, iniciando por Cristo, agora vão acabar com a lei, ou seja, vão acabar com outra questão. Sim. E Paulo vai usar toda a carta para argumentar o seu ponto, mas ele vai falar aqui um pequeno resumo, não é? Versículo 23 a 26, quando ele diz: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Ele está a falar como judeu, e qual que era a função da lei no Antigo Testamento, sim? De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, sim? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, o que nos faz povo? Como que eu posso estar seguro de que eu sou povo de Deus se eu não sou judeu? O meu apelido nem perto de judeu está. Ah, como que eu sei isso? E o apóstolo Paulo diz: todos sois filhos pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, não são dois povos, é só um. Então, nós temos a promessa do evangelho no Éden, quando Deus fala lá em Gênesis 3, está a falar a serpente, não é? E há uma promessa que Deus faz à serpente, mas que para nós é um atisbo do Evangelho, quando ele diz que da semente da mulher iria nascer alguém que ia fazer o quê? Esmagar, eu gosto dessa palavra, esmagar a cabeça da serpente, falando de Cristo. Sim? E a história do Antigo Testamento é a história da semente da mulher, ou seja, dessa linhagem, essa palavra que sempre é muito difícil para mim, linhagem, sim, até chegar a Cristo. E Paulo vai falar, Cristo veio de judeus. Sim, Cristo era judeu, mas porque Deus preservou essa linhagem. Sim. Por isso que nós em Mateus capítulo 1 vamos ler, não é, a genealogia de Jesus, que inicia com Adão, depois Abraão, David. Três grandes pessoas, ou três nomes, que Cristo é o descendente deles. Há uma linhagem que Deus preservou. Sim? Até chegar, ou seja, a Cristo, e consequência disso, depois o evangelho chegar a todas as partes do mundo. Então, o novo pacto o que faz é melhorar o antigo, melhorar no sentido de completar, não que o Pacto do Antigo Testamento é de menor qualidade, sim, mas em Cristo nós temos a revelação completa. De isso que falava, sim. Então, por isso que está esse desenho que vocês podem ver ali, não é? Revelado a promessa no Éden, no Antigo Testamento, sim, uma aliança que foi nacional e foi através de tipos ou através de formas que apontavam para Cristo, o sacrifício, por exemplo. O sacrifício de animais aponta para o sacrifício de Cristo. Até chegar ao novo pacto, Cristo, onde ele estabelece como que, ou seja, qual que era o plano de Deus e é revelado por completo, não é? Então, por isso que nós não acreditamos que Deus tenha dois povos, sim? Ou que Deus tenha feito alianças diferentes com esses povos. Não, é sempre um povo. E esse povo se chama igreja. A igreja do Antigo Testamento, através do povo de Israel, nem todo o povo de Israel, mas Deus tinha a palavra que se usa no Antigo Testamento é é, os 7.000 que não tinham dobrado o remanescente. Sim. Deus tinha o seu povo dentro do povo de Israel, ou seja, não é pela nacionalidade, a salvação nunca foi pela nacionalidade ou pelo sangue, foi através da fé em Deus, ou na palavra de Deus, pela graça, e isso é confirmado em Cristo e é isso que nós pregamos hoje em dia. Sim, então nós temos ali uma diferença também em quanto a o,
a maneira de entender a obra do Senhor e como que Deus se relaciona com a história e o seu povo, sim? Que nós chamamos hoje da igreja. Estamos bem? Podemos continuar? Eu não sei o que fiz de novo aqui. Sempre estou a Sim, apertar uma coisa que não tinha que apertar. Isso, João Batista, quando ele estava a falar às pessoas, ele disse que Deus podia suscitar filhos a Abraão das pedras. Sim, porque o argumento dos fariseus e dos escribas era: nós somos filhos. descendentes, sim. Nós somos descendentes. Mas depois também eles vão colocar basicamente um argumento parecido a Jesus, não é? Nós somos descendentes de Abraão, nosso pai é Abraão. Nós somos E filhos de prostituição. é isso. E Jesus vai falar assim: vocês são filhos, mas o vosso pai o diabo. Não é? É aquilo que nós já tivemos a falar, não é? Ao contrário do dispensacionalismo, nós vemos a unidade do povo de Deus através da história, mas reconhecemos a novidade jurídica trazida pela cruz, não é? Ou seja, nós entendemos por que Cristo tinha que morrer. Era porque alguém tinha que pagar essa dívida acalmar a ira de Deus, e isso foi somente feito por Jesus Cristo, sim? E isso também, outra coisa aqui que nos diferencia, e o que também já o apóstolo Ismael estava falando, sim? O princípio regulador do culto, como que nós cultuamos ao Senhor, sim? Ah, como que eu sei que o culto é abençoado? Como que eu sei que realmente a presença do Senhor está no culto? Quem que determina isso? Essa é a grande pergunta sempre, não é? Quem que determina quando um culto é espiritual ou não? Muitas vezes nós vamos ver nos cultos dos nossos irmãos, não é, que há momentos onde há um ênfase, não é, em certas manifestações, ou uma manifestação emocional, ou um culto feito de uma maneira que o povo goste, sim, ou que ao gosto do público, não é? Quando o que nós vemos na Bíblia é que quem determina o que agrada ao Senhor é o próprio Senhor. E é aquilo que nós chamamos de princípio regulador. Jesus falava, quando ele estava a falar com a samaritana, Jesus fala para ela, não é, ali em João 4, quando ele diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o culto tem que ser espiritual e tem que ser verdadeiro. Sim? Agora, como que eu sei que uma coisa é verdadeira? Através da revelação de Deus, que é a sua palavra. Sim? Então, eu não posso estar seguro de que se aquilo que eu estou a fazer é realmente do agrado do Senhor, se o Senhor não ordenou isso explicitamente na sua palavra. Não é? E o que nós encontramos na palavra do Senhor? Como que é o culto que Deus pedia? Nós vemos que a leitura da palavra do Senhor, leitura e exposição da palavra do Senhor, sim, há orações, há cânticos, sim, hinos e cânticos espirituais, o partimento do pão, a ceia do Senhor, a comunhão, sim. Pronto, já falei de orações, sim. Mas são basicamente esses princípios, ou seja, esses elementos que conformam parte do culto. Então, nós não podemos sair dali. Pastor, mas é muito chato o nosso culto, é muito ah, quieto o nosso culto dessa maneira. Pronto, mas, de novo, quem que é cultuado? Somos nós ou é o Senhor? Sim. Na realidade, irmãos, a coisa que eu sempre penso é que não é que o culto seja chato, o que cultuam são chatos. Sim. Porque se a minha experiência com Deus é uma experiência viva, eu vou louvar o Senhor. Quando eu canto, por exemplo, quão grande é Ele, não vou estar ali, né? Quão grande é Ele, quão grande. Estou a cantar a Deus.
E hoje, para mim, foi muito interessante na aula do mestrado que estávamos a ter, da história do cristianismo. Por quase 1000 anos, irmãos, por quase 1000 anos, entre o ano mais ou menos 500, 400, 500, depois de Cristo, até o ano 1400, 1300, 1400, não havia cadeiras ou não havia bancos nas igrejas. Sim. Por quê? Por uma maneira de interpretar o culto que tinham nossos irmãos, ou as igrejas naquela época, de que a pergunta é: qual que é a maneira correta de estar na presença de Deus? Sim. Qual é a maneira correta? E a maneira correta de estar na presença de Deus, ou é em pé, sim, ou é de joelhos, ou é tumbados, não tumbados para trás, tumbados para frente, prostrados, isso, não, obrigado, prostrados na presença do Senhor. Então era muito interessante. Imagina isso a colocar nas nossas igrejas hoje em dia, não é? O pessoal, se já porque as cadeiras não são cômodas, não tem, não é aquela estofo para que possa estar tranquilo, ou ao contrário, como acontece em Valença ou em Pias, é muito já muito confortável, o pessoal dorme enquanto os pastores pregam, não é? Mas não, eu estou na presença de Deus, estou a cultuar a um Deus, e eu tenho que ter a atitude e a maneira de fazê-lo correto. Então, era muito interessante, não é? Que durante muito tempo na história, nas igrejas ou nos templos, não havia cadeiras ou não havia bancas. Porque, de novo, estamos cultuando a um Deus que merece a nossa reverência. Não se trata de nós, se trata de Deus. E como Ele é Deus e nós não somos, nós precisamos que Ele seja que nos guie, e Ele nos indique o que Ele gosta. Sim? E na palavra do Senhor nós encontramos isso. Alguma questão até aqui, irmãos? Pastor, Daiane. é, o dispensacionalismo, eu fiquei na dúvida, ele está relacionado somente à Assembleia de Deus ou todas Não. as pentecostais elas usam esse método? A grande, para não falar todos, mas a grande maioria das igrejas pentecostais, bom grupo de igrejas dos irmãos, um grupo dentro das igrejas batistas aderiram ao sistema dispensacional, sim. Mas é um sistema muito novo. Estamos a falar do finais do século XIX, quase 20, não é? Com um personagem que se chama Darwin, com uma Bíblia, se fez famoso através da Bíblia Scofield, né? Ah, ok. E está relacionado a essa questão do povo escolhido, né? Não, dispensação. O que é dispensação? Dispensação são períodos de tempo. Sim. Então, o sistema dispensacional fala que Deus estabeleceu períodos de tempo para se relacionar. Então, Deus dividiu a história em 7 períodos de tempo, sim, 7 dispensações. Então, há uma primeira dispensação em onde Deus se relacionou com o homem de uma maneira, uma segunda dispensação onde Deus muda a maneira de relacionar-se, não é? E eh, estabelece isso, mas é por um período de tempo. Agora nós estamos na dispensação da graça, ou seja, naquele parênteses que nós falamos, onde está a igreja. Mas essa dispensação vai acabar. Por quê? Porque ao final desse tempo a igreja vai ser arrebatada, Arrebatada. sim? E a história vai continuar com o povo judeu. Então, isso é que motivou, digamos, essa linha. Só que isso não somente tem influência, não é, na maneira, ou seja, na doutrina dos últimos tempos, ou seja, na escatologia, mas também na maneira que é feita as coisas. Porque como nós estamos no período da graça, na dispensação da graça, sim? Então, aquilo que era na dispensação da lei, por exemplo, não se aplica a nós. Porque isso era para outra dispensação. Agora estamos numa dispensação diferente. Ah, entendi. Sim, então é como que
Deus se ajusta a certo ou a determinados tempos, não é? Uma história em gavetas diferentes. Isso. Entendi. Então, Deus abre uma gaveta, fecha essa gaveta, depois abre outra, e não pode abrir duas gavetas ao mesmo tempo, porque já está estabelecido dessa maneira. Mas, lamentavelmente, é um sistema que, como eu falei, é muito novo. Ah, eh, as suas origens não são. eh, Qual que é a palavra que eu posso usar? Isso não iniciou com crentes, foi adaptado por crentes. Mas depois isso foi espalhado e é aquilo que a grande maioria dos cristãos, ainda que há uma diferença, não é, com os premilenialistas, que eles não são dispensacionais, mas acreditam também no arrebatamento da igreja, não é? E do trato de Deus com o povo de Israel. Por isso que nós vamos ver em muitas igrejas a bandeira de Israel, por exemplo, lá na frente, com a bandeira do país. Sim. Ou Sim. os lobbies que há muito fortes, não é, pro Israel hoje em dia. Um sionismo teológico. É isso mesmo. Estamos bem? Sim. Ok. Pronto. Deixa-me continuar então aqui. Ah, pronto, aqui chegamos a uma das grandes diferenças, não é? A segurança da salvação. Deixa-me só ver quanto. Porque não quero tomar muito tempo. Ah, Romanos 8, versículo 31 a 39. O que diz ali, irmão? Para o amor de Deus está em Cristo Jesus. Alguém pode ler dos irmãos do Zoom, por favor? Eu vou tentar, mas Daiane, eu não sei português. Helena Valera, não há problema. pode ler, Manuela. A ver, segurança, instabilidade espiritual. Instabilidade. Ensinar que a salvação se perde coloca o fardo sobre o homem, gera medo e retira a glória de Cristo. Segurança, a confissão de 1689. A infalível segurança gera uma obediência por amor e gratidão, não por medo de condenação. Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8, 31 a 39. Isso. Deixa-me só ler aqui Romanos 8, 31 né, em diante, sim? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus quem os justifica. Perceba e tentem ver, irmãos, onde que está o peso do texto, sim? Sempre. É Deus. Quem vai acusar os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E olha, ouçam bem essa parte aqui, irmão, sim? Porque estou certo, o apóstolo Paulo a falar, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa criada, ou, desculpa, alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem que pode nos separar do amor de Cristo? Nós?
O apóstolo Paulo é muito enfático nisso. Não há maneira. E quando ele diz ali no versículo 38, irmãos, no 39, desculpa, nem alguma outra criatura, nós entramos ali. Não há maneira que nós possamos fazer que Deus deixe de nos amar. Por quê? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Sim. Ah, pastor, mas e aqueles que vivem do seu jeito? Pronto, há uma explicação muito clara. E nós estamos a estudar isso em 1 João. Se alguém diz que está nele ou em Cristo, deve andar como ele andou. Se ele não anda como Cristo, se ele não evidencia na sua vida que é de Cristo, então nunca foi. Nunca foi salvo. E esse que é o grande perigo, não é? Se a salvação depende de mim, então eu posso, claro que eu posso perdê-la. Mas como a salvação não depende de mim, a salvação é toda a obra de Deus, então eu também não posso perdê-la. Graças a Deus. De novo, irmãos. Senão, realmente, nós estamos tramados. Sim, nós estamos tramados. Quantas vezes Cristo morreu na cruz, irmão? Só uma vez. Não há outro sacrifício. Sim? Porque se nós vamos perder a salvação, depois é necessário que Cristo morra de novo para que nós possamos ser salvos de novo. Mas Cristo morreu uma vez e para sempre. E a obra dele na cruz é suficiente para nos salvar. Isso não é uma autorização para pecar. Quem pensa isso nunca entendeu o que é a salvação. Pelo contrário, graças a Deus por isso, porque eu peco. Sim. E eu tenho essa grande luta, mas eu tenho a garantia de Deus de que Ele me vai ajudar a chegar até o fim, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Sim? Pelos méritos de Cristo. Por isso que para nós é muito difícil aceitar o ensino que fala que a salvação se pode perder. Porque para nós, quem morreu na cruz é o Filho de Deus. A sua morte é suficiente, a sua morte é poderosa, e a salvação que ele dá é eterna. Sim? Não depende de mim. Sim? Claro que essa salvação também vem com uma transformação de vida. Só para relembrar, irmãos, e rapidamente, vocês sabem que eu fico empolgado e já depois não me calo mais. Mas só para relembrar, Ezequiel, capítulo. Ops, deixa-me só confirmar aqui. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 até o 27. Ezequiel 36, 25. Então espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós me sereis por povo e eu vos serei por Deus. Deus está a falar aqui em primeira pessoa? Sim. Sim. Percebam, é ele que faz, tudo ele faz. Então aspergirei água, Deus vai aspergir, não é? Ficareis purificados em imundícias, não é? E de todos os vossos ídolos vos purificarei, é Deus a fazer isso. Dar-vos-ei um coração novo, é Deus que faz isso. Porei dentro de vós um espírito novo, é Deus que faz isso, sim? Tirarei da vossa carne um coração de pedra, é Deus que faz isso. E vos darei um coração de carne. Tudo é obra de Deus, sim? Porei dentro de vós o meu espírito. Deus é que dá o seu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. Ou seja, é Deus que nos faz caminhar conforme lhe agrada a Ele. Isso é tudo obra de Deus. É tudo obra de Deus. Deixe-me só dar o contexto disso, irmão. Versículo. Deixe-me só ver aqui.
Versículo 22. Diz, portanto, à nação de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Não é por amor de vós que eu faço isso à nação de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Pode ler o 23 também? Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Tudo se trata de Deus, irmão. Não se trata de nós. Tudo se trata de Deus. De novo, por isso que Ele é que faz, por isso que Ele garante a nossa salvação. Sim. Alguma questão aqui? Vamos já caminhando para o final. Quero ter um tempo de oração também. Ok, Sim, tudo bem? ok, sim. Ok. Ah, nem tudo pentecostal fala isso, mas há alguns que falam, não é, que a lei não se aplica mais a nós. Estamos falando dos 10 mandamentos, isso se chama antinomianismo. Mas a lei continua por aquilo que nós acabamos de ler. Deus coloca nos nossos corações a sua lei. Ou seja, já não é mais letra morta, mas é letra viva em nós. Então, por isso, nós podemos viver e temos que viver uma vida que agrada ao Senhor, irmãos. Qual que queria chegar aqui? Como que nós nos relacionamos com agora com nossos irmãos pentecostais, irmãos? Ah, o diagnóstico, sim, a Assembleia de Deus é uma igreja irmã no núcleo do evangelho, aquilo que nós falamos no início, sim, mas é uma igreja em erro na plenitude doutrinal, sim. Como que nós nos relacionamos com ele? Nós o recebemos com caridade, oramos e cooperamos naquilo que seja para o bem comum, não é? Mas nós vamos a sempre Preservar. sim, cuidar, sim, cuidar que o ensino que nós recebemos e o que nos damos através da pregação sempre seja o ensino bíblico completo, sim. Por isso que há um problema, não é? Por vezes, e já aconteceu, irmãos da Assembleia de Deus já me convidaram a pregar nas suas igrejas, nos seus cultos, não é? Mas eu sempre tenho que esclarecer, irmãos, eu agradeço o convite, mas eu tenho que falar que não vai poder ser mútuo. Ou seja, eu não vou poder te convidar a pregar na minha igreja, a não ser que tu acredites aquilo que nós acreditamos. Por quê? Porque somos celosos pelo ensino, irmãos. Sim? E aqui nós não estamos a falar desde a superioridade. Essa é uma questão que nós precisamos entender. Nós não somos melhores, nós não somos superiores. Agora, o que nós somos é celosos porque a palavra do Senhor seja ensinado corretamente, sim. Ah, Pronto, aquilo que nós já falamos, batistas somos nós somos calvinistas apenas. A nossa segurança não reside na nossa capacidade de manter a aliança, mas na fidelidade de Cristo. Ele é o nosso cabeça federal que cumpriu a aliança por nós. Pronto, nós. Perguntas, questionamentos, brigas, esse é o tempo. Naide fala, vou falar eu. Sim, Realmente cresci aí na igreja, nessa igreja pentecostal, então todos esses que eu frequento são praticamente pentecostales aqui na Suíça. Então eu tenho, bueno, amigos que nós chamamos irmãos, né? É claro, aí são esses pontos que chocam, que eu quando eu isso, claro, fico um pouco assim. Agora estou feliz que olho isto, posso fazer já um desvio ver a situação de outra maneira, com outros olhos. Também é um sinal de que se somos celosos da palavra que tem que ser dita realmente como é, não de outra maneira,
é um sinal que é verdadeiro, porque eles não são assim celosos da palavra, então é algo como se eles não se interessassem muito, né? Então aí é ainda um ponto mais a favor. Essa que é a nossa preocupação, irmãos. Nós não duvidamos, nem podemos duvidar da sinceridade dos nossos irmãos. E isso não está em causa. A questão é que muitas vezes essa sinceridade está errada, sim? Uhum, Porque não se trata daquilo que eu quero, ou como eu gostaria, o que eu penso. É submeter-nos à palavra de Deus. Isso acontece com todos, e já falamos várias vezes disso, irmão. Ah, se eu sou confrontado com o ensino bíblico e a minha igreja acredita de maneira diferente, ou eu acredito de maneira diferente, o que que eu preciso fazer? Se a Bíblia está a falar e eu consigo ver que isso é aquilo que a Bíblia claramente ensina, eu preciso me submeter a isso, ainda que eu não gosto, mas eu preciso me submeter e estudar e pedir ao Senhor me ajude a poder entender e poder ser esclarecido nessa situação, né? E a nossa regra sempre vai ser a palavra do Senhor, e isso tem que ser claro, sim? E aplicar aquilo que já o irmão Daniel também falou a semana passada, né? O princípio de, que Lutero falou quando ele estava a ser julgado, não é? E depois ele ia ser condenado, mas ele estava a ser julgado. E quando mandaram ele se retratar daquilo que ele estava a ensinar, e ele fala, não é? Eu não posso, a consciência está submetida, escrava da palavra de Deus. Ou seja, se vocês me mostram na palavra que eu estou errado, claro que eu tenho que aceitar, mas até lá não é possível, não é? Então, esse que é o grande desafio que nós temos. De novo, a nossa luta não é por quem tem razão, a nossa luta é por a verdade, ou seja, a uhum, palavra de Deus. E isso que vai ser sempre a situação, né? A semana que vem nós vamos falar sobre a Igreja Presbiteriana, o que uhum, nos une e o que nos diferencia. E também vamos falar a mesma coisa. Amamos os irmãos presbiterianos, mas consideramos que eles estão errados em algumas coisas. uhum, E nós também. uhum. Sim, mas isto ajuda muito. Sim, Eh, Só que, claro, hay que orar por a claridade, por a transparência da palavra para todos, para que eles fiquem todos com o Senhor. isso mesmo. Alguma outra questão, irmãos? Não estão? Foi muito profundo, então estão a meditar. Diogo, Estou tranquilo, pastor. sim. Estou aqui com o Matheus aqui no colo. Está muito bem. Para mí está claro volver a repasar todo eso. Me es más fácil hablar en el español. Y, no, y como te había comentado antes acá, lo que me cuesta hablar con los hermanos de acá, ¿verdad? Que el tema de eso, de ir a la Biblia. Entonces ya te toman tipo de legalista, así muy seria, todo eso. Por isso que um chamado que nós precisamos fazer, irmãos, e para nossas igrejas e para aqueles que nós conhecemos, irmãos na fé, a avaliar o que nós acreditamos, ou seja, qual que é o fundamento da nossa fé. E se nós partimos, ou seja, toda declaração de fé tem que iniciar da mesma maneira, seja da igreja que for. A palavra de Deus é a nossa única guia de fé e prática. Se isso é assim, então ali já temos um primeiro ponto. Então, eu tenho que ver o que a Bíblia ensina, sim, claramente. O que a Bíblia me está a falar sobre pontos centrais, sim. Nós podemos divergir em quanto
escatologia, ou seja, a doutrina dos últimos tempos. Ah, pastor, eu acredito que a igreja vai ser arrebatada. Pronto, me mostra na Bíblia onde que diz isso, mas por mim não há problema. Mas na questão da salvação, essa é uma questão central. Sim, é central. Então, eu não posso falar, tanto faz. Acredita um, acredita outro, está correto. Não, há um problema ali. Porque se eu posso perder a minha salvação e amanhã eu peco e eu perdi a minha salvação, eu estou com a convicção de que eu perdi a minha salvação. Quem que é Deus nessa relação? Porque o que que eu tenho que fazer para voltar? É somente reconhecer, pedir perdão, pronto, voltar a aceitar. Voltei. Mas a questão é que a Bíblia fala, não, nós estamos a relacionar com um Deus que é soberano, que é todo-poderoso, sim? E que ele não faz as coisas inacabadas, sim? E nós temos textos, por exemplo, como Pedro, que fala que Deus nos fez participantes da sua natureza divina. Isso é muito forte. Como que Deus vai fazer participante da natureza divina alguém que amanhã não vai ser mais crente? E porque também, se fosse assim, o apóstolo Pedro tinha feito aquela esclarecimento, tinha esclarecido isso, não é? Mas de novo, o apóstolo João esclarece muito bem. Ou tu eres ou não eres. Simples. Não há ali, eu posso ou não posso, hoje sim, amanhã não. Não, eu sou ou não sou. Sim? Quem diz que está com ele, mas vive em trevas, é mentiroso. Não, não é crente. Sim? Quem diz que não peca, é mentiroso. Ou que é pior, quem fala que não é responsável pelos seus pecados, no final, Deus é o culpado dos seus pecados, é mentiroso também. Sim? Então, é muito claro a Bíblia sobre isso. O grande problema é que nós temos muitos que se chamam a si mesmos de crentes, mas não são. E depois saem da igreja e nós vamos falar, perderam a salvação. Não, nunca foram. Sim? Nunca foram. Domingo que vem eu vos convido, vamos falar sobre isso justamente, mas em 1 João, porque o texto vai estar a falar sobre isso. Né? Aqueles que saíram de nós é porque nunca foram de nós. É aquilo que é João. Mas esse é um pequeno spoiler, irmãos, do domingo. Se não há nada mais, Importante ver que na sim, Confissão de Fé Batista há uma parte sobre as ordenanças, já num dos últimos capítulos, em que há um dos parágrafos dos nossos irmãos do século XVII, eles fizeram uma afirmação interessante, que é os católicos, ao realizarem a missa, eles como que repetem na convicção deles o sacrifício de Cristo. O facto das pessoas, aí o aspecto da salvação, é quase como o mal quer, salvo, não salvo, salvo, não salvo. Era a mesma coisa que o catolicismo faria, que é obrigar a uma repetição do sacrifício de Jesus. E nós não vemos isso na Bíblia. Ele morreu só uma vez. sim, por isso que, de novo, o que nós precisamos é ter a luz das Escrituras nesse sentido, não é? Sobre um tema central, a salvação. Uhum. Depois é quem é Deus, como que Deus age, como que Deus se revela, assim. Ah, tudo isso nós precisamos, de novo, ir à palavra de Deus, que seja o texto bíblico a nos auxiliar nisso. Assim. Pronto, irmãos, alguma coisa mais? Se vocês puxam de mim, eu vou e não vamos acabar nunca mais. Se não, podemos orar. Há alguém que queira compartilhar um motivo de oração para que nós possamos lembrar aqui? E enquanto falam, enquanto pensam, vamos orar, irmãos, porque há regiões do nosso país que foram muito afetados pela tempestades e principalmente agora estou a receber informações do acampamento Baptista que está em Água de Madeiros, Malinha Grande. E, pronto, houve ali perdas muito grandes. Vários edifícios ali do acampamento foram arrasados, não é? Então, estão a pedir que se podemos orar pelos irmãos, há uma família muito, muito querida nossa que moram ali e eles estão ali no meio daquilo.
orar por eles. Eu sei também de algumas famílias e amigos que foram afetados em Lisboa e em outros lados. Então vamos orar por isso, que o Senhor possa auxiliar nossos irmãos e auxiliar as famílias que foram afetados, estavam sendo afetados por esse temporal, não é? Outro motivo de oração que alguém queira compartilhar? Pela reunião que tivemos ontem, pastor. Isso. Nós tivemos a reunião de liderança ontem à noite, foi um tempo muito bom de conversa. E um motivo especial da oração, irmãos, eu quero que vocês, por favor, lembrem nas suas orações, é aqui o nosso local aqui em Monção. Esse local é um local alugado, a diferença de Pias e Valença, que são próprios. E está a ser muito pesado para manter o aluguel do local. Então, nós, no transcurso desse primeiro trimestre, nós vamos ter que tomar decisões, não é? Mas queremos chamar a igreja a orar nesse sentido, que o Senhor esteja a guiar-nos nas decisões que nós tenhamos que tomar, não é? Então, e orar pela liderança também. Orem pelos irmãos líderes. Não é fácil. É, interessante é que quando nós escolhemos irmãos, não é? A igreja escolhe irmãos para liderar, imediatamente são alvo de ataques na família, no trabalho, pessoalmente, não é? Eu sempre falo porque nós estamos aqui faz 10 anos que estamos, quase 10 anos a trabalhar. E nos 10 anos é a quarta turma de liderança que estamos trabalhando para iniciar, tá bem? Então é mesmo um desafio e pedimos que o Senhor nos ajude e o Senhor nos dê sabedoria por cima de tudo, sim? Para pelas classes de novos membros e batismo. Isso, iniciamos no sábado passado aulas de classes de novos membros, vai ser muito interessante. E ainda se alguém está interessado, pode participar a partir deste sábado, senão já você vai ter que esperar a próxima turma, não é? Vamos a tratar justamente sobre a nossa fé, sobre a base da nossa fé. Pronto, se não há outro motivo, irmãos, vamos orar. Apenas a questão de haver pessoas nas zonas de Oh, conflito. fica aqui. Recentemente que houve um novo rapto de irmãos da Nigéria, foram raptados e as igrejas queimadas lá e a guerra na Ucrânia. Isso. É complicado. Ah, sim, está sendo, lamentavelmente. Graças a Deus, por um lado, que as notícias chegam, não é? Mas para nossos irmãos do norte da África, isso já vem sendo quase prática comum nas últimas décadas, não é? Da perseguição. Graças a Deus, a igreja cresce incrivelmente na China, em lugares ali de perseguição. Mas temos que orar, e nós oramos sempre para que, não que a perseguição acabe, depende da vontade do Senhor, mas sim que a fé dos nossos irmãos não falte e que eles proclamem com valentia, com coragem, o Evangelho, não é? E pronto, e no momento que nos toque a nós, estarmos preparados também para isso, ainda que a nossa perseguição é mais, Ideológico. sim, é mais no mundo das ideias e das convicções, não é? E pensar naquilo, na maneira que nós vivemos, mas que talvez uma perseguição física, como o caso dos nossos irmãos. Vamos orar por eles, sim. Orar por irmãos que estão doentes, alguns. Eu não tive notícias, mas ontem a filha do nosso irmão André, a nossa irmã Aira, estava pela peste, não é? Então, pedir que o Senhor Virus. auxilie nesse sentido também. Guardei agora, há este vírus novo, o vírus Nipah na Nipah. Índia, que também está a afetar irmãos nossos. Que o Senhor Isso. tenha misericórdia. Isso, estava à espera de onde que ia surgir e agora surgiu na Índia, não é? Então, vamos orar por isso também, irmãos. Tá bem? Me permitem orar, irmãos? Sim? Vou orar e depois então já fechamos o nosso tempo
juntos. Vamos orar. Nosso Deus, Senhor, é com muito temor e tremor que nós ah, falamos da tua verdade, não porque nós achamos, Senhor, que nós sejamos melhores ou estejamos em um patamar superior, mas porque justamente o nosso temor é ofender ao Senhor ou ensinar, falar alguma coisa que não esteja conforme a palavra do Senhor. Pedimos o teu auxílio, Senhor, nesse sentido. Ajuda-nos a revisar os fundamentos da nossa fé, ver se ela realmente, Senhor, se está alinhada com a tua palavra. E se, Senhor, estamos a acreditar alguma coisa que esteja errada, que tenhamos, Senhor, a humildade e o temor do Senhor suficiente como para reconhecê-lo e para seguir, Senhor, aquilo que a tua palavra ensina. Ajuda-nos, Senhor. Queremos ser fiéis em tudo quanto nós cremos, em tudo quanto nós fazemos. Queremos, Senhor, ser obedientes e submeter-nos a teu senhorio nas nossas vidas, em toda a área, Senhor. Pedimos, Senhor, a tua bênção especial sobre cada família aqui representada. Pedimos a tua graça, tua misericórdia sobre cada um de nós. Irmãos que estão a passar por dificuldades na sua saúde, nas suas finanças. Senhor, por favor, ajuda-nos, Deus. Dá-nos sabedoria, dá ânimo, fortaleza àqueles que precisam. Deixamos nas tuas mãos as tuas igrejas, e em especial, Senhor, o clamor que nós temos nessa hora é sabedoria enquanto a nosso trabalho aqui em Monção, principalmente enquanto a esse lugar, Senhor, que o Senhor nos deu com muito esforço, estamos a manter, mas os recursos estão a ser escassos e queremos ser bons administradores daquilo que o Senhor nos dá. Por isso pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria, guia-nos a melhor decisão e que em tudo o teu nome seja glorificado. Permite, Senhor, que nós proclamemos a tua palavra, não dependendo de um local ou de um lugar, mas que compartilhemos o evangelho com aqueles que precisam, Senhor. Capacita-nos e guia-nos nesse processo, Deus. Deixo nas tuas mãos as suas famílias, irmãos e organizações cristãs que estão sendo afetadas, que foram afetadas pelo temporal. Peço, Senhor, o teu cuidado para com a vida dos irmãos e também, Senhor, que providencias os recursos que são necessários. Senhor, deixamos a nossos irmãos também que estão a sofrer perseguição. Nós nos envergonhamos perante eles, Senhor. Sentimos vergonha porque eles se reúnem em qualquer lugar, qualquer hora, caminham, Senhor, os quilômetros que sejam necessários para cultuar o teu nome. E nos deixam a nós, ocidentais, em evidência. Temos tanto conforto, tantas possibilidades, mas muitas vezes somos negligentes, Senhor, e pedimos perdão por isso. Mas pedimos coragem, pedimos, Senhor, forças para esses nossos irmãos, que a fé deles não falte, Senhor. Deus, deixamos o que resta desta semana nas tuas mãos. Pedimos, Senhor, trata com cada um de nós e ajuda-nos a ser filhos e filhas fiéis ao nosso Deus. Oramos a ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Amén. Pronto, meus irmãos, muito obrigado. Esse aqui, desculpa, eu não parei a gravação, não tinha que ter parado a gravação. Mas pronto, se os irmãos querem voltar a ver, fica gravado como que vai, no YouTube da